dando sequência às quartas do conselho, nós trazemos hoje uma mesa a propósito de uma questão que nos é muito próxima, assim eu entendo. Penso que desde algum tempo a saúde pública tornou-se um campo privilegiado de intervenção dos psicólogos. E quando a saúde pública se organiza um novo, vamos dizer assim, um novo laço, um outro jeito de aproximação da comunidade, penso que nos importa, penso que nos interessa, enquanto atores desse campo da saúde pública, abrir espaço para discutir esse tema. Penso que não há nenhuma pressa, não há nenhuma correria, não é necessário nenhum assodamento, porque, de fato, nós entramos como atores que brigamos por ocupar um espaço, né? E, nesse sentido, para ocupar o espaço, é preciso saber que espaço é esse. Nesse sentido, nós estamos convidando colegas para vir dizer para nós da experiência deles e, de alguma forma, nós estamos ampliando essa discussão e também colocando para os colegas que esse é um tema que nos diz respeito diretamente. Nós estamos... Há uma outra pessoa que ainda não está presente, que é a Miriam, mas eu acredito que ela deve estar no trânsito, porque o trânsito está na cidade muito complicado. A cidade hoje está em festa, há um personagem novo na cidade, né, que é muito querido da cidade, e que, naturalmente, sempre que ele vem, tumultua um pouco a cidade. Estou me referindo a Luiz Inácio Lula da Silva. Bem, eu vou chamar as pessoas, os nossos convidados para compor a mesa, né? A Aparecida Rosângela, psicóloga, psicanalista, professora da Unimontes, Montes Claros, né? Especialista em saúde pública e saúde mental, e mestranda em saúde pública. A Miriam, que ainda não está presente, deverá estar entre nós daqui a pouco, e o Marcelo Arinos Drummond Júnior, psicólogo, psicanalista, professor do Polo de Capacitação, Formação e Educação Permanente Pessoal para a Saúde da Família, o FMG, e professor da SMI, Escola de Saúde de Minas Gerais. Bem, nós temos usado aqui a sistemática de abrir um tempo negociado entre as partes para que as pessoas exponham e depois abre um tempo para que as pessoas possam perguntar, possam discutir, possam até um pouco, muitas vezes, satisfazer uma certa curiosidade num tema, em geral, mais novo para nós. Eu gostaria de avisar de antemão que eu estou com uma questão doméstica que deve chegar uma colega para me substituir um pouco mais tarde, depois da fala dos colegas, provavelmente. Eu vou ter que me ausentar, eu serei substituído por uma colega, uma conselheira aqui do Conselho Regional de Psicologia. Muito bem. Vocês já decidiram entre vocês que... Sim. Pois bem, então eu passo a palavra a Rosângela. Ah, sim, está vendo. Uma salva de palmas para sim, vamos chegar, Miriam. Miriam Araújo Coelho de Busto, psicóloga da Secretaria de Saúde e Perdões. Sim, a Miriam não é da Secretaria, é secretária de Saúde e Perdões, atua na área de saúde pública e tem curso de especialização em gestão de serviços de saúde pública. Pois bem, estou passando a palavra para a Rosângela. Secretária de Saúde psicóloga e talvez certificar para o fundo. Porque aqui está acontecendo, o PSP mesmo está lá. Talvez eu possa fazer essa palavra. Eu sou Miriam, sou psicóloga, formei em São João do Rei em 1980, toda a área de saúde pública desde 80.
praticamente eu fui, acho, né, não sei, mas eu fui a primeira psicóloga a entrar no centro de saúde. Saí da faculdade e entrei em Barbacena, no centro de saúde. Então eu venho trabalhando nessa área, dentro desse contexto social, né, desde o 80. Trabalhei em Belo Horizonte 2 anos, na Secretaria de Estado, e me casei e fui para Perdões, que é no sul de Minas, uma cidade pequenininha. Trabalhei 2 anos em Lavras, que naquela época, em 84, não tinha psicólogo em Perdões, ninguém queria psicólogo. E voltei, engravidei, retornei para Perdões e entrei no Ministério de Saúde, comecei um trabalho lá na área de saúde pública mesmo. Com rastenia, tuberculose, DST, né? Não tinha AIDS na época. E peguei a Secretaria Municipal de Saúde em 1993. Uma gestão, uma proposta de mudança, né, da política municipal. Peguei um prefeito fantástico, que está tentando retornar agora, um cara muito digno, que me deu muita liberdade para trabalhar. E aí a gente começou a organizar a Secretaria de Estado de Saúde. Ó, Secretaria Municipal de Saúde, junto com a Secretaria de Estado, né? Nessa época era implantada a norma operacional básica de saúde 993, né? Onde a gente tem aí implantado até hoje aquele sistema antigo de saúde, né? De médico dentro do consultório, atendendo, o usuário chega, entra, sai, vacinação e aquele monte de programa. Aí veio a 996, que coloca o seguinte, né? Eu só trouxe uma transparência porque ela é enorme, né? Um calhamaço desse tamanho, para a gente poder entender como que, assim, como que eu acredito no SUS, como que o SUS é interessante no papel, né? Assim, como que ele é perfeito no papel. Então, uma das colocações da norma é o seguinte, que o modelo de atenção deve ser transformado num modelo de atenção centrado na qualidade de vida das pessoas, né, do seu meio ambiente, bem como na relação da equipe da saúde com a comunidade, especialmente os seus núcleos primários e as famílias. Esse novo modelo requer a transformação na relação entre os usuários e os agentes do sistema de saúde, restabelecendo um vínculo entre quem presta o serviço e quem o recebe. E uma intervenção ambiental, para que sejam modificados determinantes da situação de saúde. Então, nesse ponto, a gente começou a trabalhar novos programas, né? E aí foi implantado, a questão do programa de saúde da família. E eu não consigo nem falar em programa, porque programa parece aquele programa da Globo, né? Que tem um início e tem um fim, né? E um plim-plim no meio. E não é isso, saúde da família. Dentro do que eu vivo. Não é um programa, é saúde da família. Né? É uma equipe que trabalha em saúde da família. Essa saúde da família, ela significa não somente a mudança do modelo de saúde, mas também de filosofia, de enfoque, de forma a entender a realidade, de estudar, de aplicar e de interpretar o processo saúde-doença. Quer dizer, a saúde da família implica no saber clínico, no saber epidemiológico e no saber social. Isso vai gerar, com certeza, a qualidade de vida da população. No início, não sei se a gente vai colocar, para se montar uma equipe, por que a gente pensou, né, quando a gente foi implantar lá em Perdões, eu quero falar mais da minha experiência. Por que a gente pensou na equipe de saúde da família? Porque a gente estava vivendo, desde 93, como gestora, a questão dessa saúde tradicional, da doença, né? A gente trabalhava no estoque de doença o tempo todo. E a gente começou a observar as dimensões da crise da saúde. E Eugênio Vilaça, ele coloca muito bem que as dimensões da crise da saúde, ela não está na questão do financiamento, ela está na ineficiência dos serviços, na ineficácia desses serviços, né? Na questão da iniquidade e da insatisfação dos usuários. Então o PSF, ele vem para atender essas dimensões dessa crise, que não é só aqui no Brasil, né? Que é uma crise mundial. E esse compromisso nessa construção é um processo de construção. O SUS é um processo de construção a todo tempo. Ele exige melhoria da qualidade de vida, políticas públicas saudáveis, um trabalho intersetorial, a justiça social, a construção cotidiana da cidadania, a criatividade, o espírito inovador,
e a participação popular. Eu brinco que a questão da criatividade aqui no Brasil ela é muito interessante. Porque quando a gente estuda um pouquinho da questão da saúde pública no Canadá, em Cuba, né, a gente vê que falta nesse pessoal criatividade. Porque eles têm dinheiro, eles têm condições de trabalhar. E nós não temos. Então, nós, gestores, nós temos que ser criativos, temos que ter uma equipe criativa. Uma equipe que consiga mobilizar a comunidade para que ela entenda o processo dessa mudança. Então, para iniciar o programa de saúde da família, a gente tem que definir uma base territorial. Quer falar sobre isso? Tá. Não, eu quero que você fale. O que é? Eu vou definir uma área do meu município que esteja mais carente ou que não tem, onde não chega diretamente os serviços de saúde. Precisa ser uma área mais carente, uma área que está mais distante e tal, né? Que a gente possa atuar ali. Então, a gente vai fazer o mapeamento dessa área. A gente vai apresentar a metodologia, a comunidade, com o treinamento da equipe, vai treinar essa equipe, vai ter uma unidade de referência, é importante a gente ter uma unidade de referência, construir um local, né? Que a gente fala unidade de saúde no PSF, com consultório, sala de imunização, banheiro, uma coisa pequena, mas que tem que existir essa unidade, porque nem sempre o médico pode fazer todos os atendimentos na casa, né? E a questão da imunização, a questão do curativo, a gente tem que ter essa unidade. Depois vem a questão do cadastro, vou falar rapidamente, que eu acho que depois eles colocam isso mais. O cadastramento, que gera o vínculo com a população, e o processo de educação continuada da equipe, uma nova relação com as associações de bairros. Isso por quê? Eu vou mostrar para vocês, já que eu entrei aqui, eu vou mostrar uma experiência nossa no bairro, quando nós delimitamos a área, vamos implantar. Perdões só tem 2 equipes de PSF. Uma na zona rural, que atende 90% da população, e uma na cidade, na zona urbana, que é do outro lado da Fernão Dias. Perdões é cortada pela Fernão Dias. Então, tinha uma área, 3, 4 bairros que estão formando agora o quarto, do outro lado da Fernão Dias, que é difícil acesso ao serviço de saúde. Eles falam assim, nós vamos lá na cidade. Então, nós resolvemos implantar lá, né? E colocamos como base, centrar, né, o modelo desse PSF, que vai no Senhor das Graças, Luiz e Casano. A gente trabalhou que ele seria centrado no paciente, o desenvolvimento de parceria e comprometimento, a saúde baseada em evidências, né, para desenvolver a promoção de saúde, o manejo de recursos necessários das referências, parte de uma rede de serviços, cuidado do paciente em diferentes contextos, casa, trabalho, hospital, né, lazer e tal, ouvir o paciente e sua família, o comprometimento com o paciente em primeiro lugar. Então, a gente levou tudo isso para a comunidade, mas nesse primeiro momento, nós temos que conversar com a comunidade. Tá? A gente não pode chegar lá e falar, olha, eu vou montar um programa de saúde da família aqui, não é mesmo? Olha, o que é isso? Será que todo mundo sabe o que é programa de saúde da família? O que é que o médico vai vir fazer aqui no bairro e tal? Então, a gente tem aqui uns dados interessantes. Nós fizemos uma pesquisa com 202 pessoas no bairro. Isso depois da equipe montada, né? A gente não tinha unidade. Foi uma experiência interessantíssima. Nós não tínhamos a unidade porque o enfermeiro que foi trabalhar comigo, ele falou, eu quero que a unidade esteja numa granja. Tinha uma granja lá que estava abandonada, que era do Estado, e eu tinha muita vontade de fazer até o serviço de saúde mental lá, né, Vera? A gente chegou até a fazer uma planta para lá e tal. Aí ele chega, não, eu quero a unidade PSF aqui. Eu falei, mas aqui? Ele falou, E a comunidade que vai construir. Eu falei, então tá, vamos lá ver o que você vai fazer. Aí eles fizeram uma pesquisa, os agentes e ele, com 202 pessoas, né? De 15 a 20 anos, com as idades de 15 a 20 anos, 21 a 30, 31 a 40, 41 a 50 e 50 a mais. Então eram 155 mulheres e 47 homens. Aí nós perguntamos, eu não estava presente, eles perguntaram para eles se eles estavam satisfeitos com os serviços de saúde de Perdões. E para minha alegria, que eu achava que era um bairro que estava muito afastado, que não tinha muito acesso aos nossos serviços, eles responderam, 54% responderam que sim. E
46 disseram que não. Aí perguntamos, quando eles tinham um problema de saúde, quem que eles procuravam? 39% procuravam centros de saúde, 39% procuravam o hospital, 5% a farmácia, 17% médico particular, e lá a gente tem uma fama de ser um município de benzedor. Né? Então perguntou se eles procuravam benzedor, e nenhum procurava. Acho que esse dado até meio mentiroso, lá é cheio de benzedor nesse dado. Mas ninguém quis assumir o benzedor lá, né? E aí perguntamos se eles já tinham ouvido falar em médico da família, né? O programa Saúde da Família. 41% falaram que não, né? E se eles consideravam o programa, se seria uma boa ideia colocar o programa Saúde da Família no bairro. 59% disseram que sim, né? Aí o caso seríssimo, que eu acho que entra aí na nossa questão, né? Se eles tinham médico de confiança. Então, 73% disseram que sim. E 27% disseram que não. E se eles trocariam esse médico de confiança por um médico que a equipe ia colocar lá, porque ia acabar a questão de eu vou no doutor fulano porque eu gosto mais dele. À medida que a gente implanta a equipe, né, essa equipe fica com o serviço todo centralizado. Aí 86% falaram que sim, que eles trocariam, e 14% que não. Quanto tempo que eu tenho, hein, gente? Eu estou falando. Querem ver? Aí nós começamos a questionar o seguinte, que eles teriam que fazer o desenvolvimento do bairro. Né? Seria uma parceria, a equipe e a comunidade junto com a associação, com as associações de bairro. Aí nós perguntamos se eles queriam ver o desenvolvimento daquela comunidade. Claro que 99%, ainda teve 1% que falou que não. E se eles participariam desse desenvolvimento, né? Se eles participariam, se eles queriam que a prefeitura chegasse lá, se eles chegassem lá e colocassem isso, né, prontamente para eles. Eles falaram, 85% eles participariam desse desenvolvimento e 25% falaram que não. E se eles, aí tinha a questão da unidade, porque essa granja ela fica no primeiro bairro, que é Casando, e lá é montanhoso, ficaria distante. Se eles gostariam que a unidade de saúde, eles gostariam dessa unidade de saúde mais próxima, né, deles, 100% falaram que sim. E se fosse na granja, se eles ajudariam na reforma. 89% falaram que ajudariam, e ninguém ajudou. E eu tive um trabalho terrível, e essa não era a minha filosofia de trabalhar. Por quê? Porque na unidade da zona rural, eu comecei a implantar a equipe de uma outra forma. Eu construí as unidades, equipei as unidades, comprei o veículo, falei, agora que eu estou tudo pronto, né, financeiramente, vou implantar a equipe. Então vamos procurar o pessoal, vamos ver quem tem o perfil para trabalhar em saúde da família. Aí eu fiz a coisa do meu jeito, era a minha primeira equipe, né? Eu tinha que trabalhar toda vaidosa de montar. Como nós já era a segunda equipe, e eu falei, não, eu vou entregar isso para vocês, da equipe, e eles envolveram a comunidade, nós fomos a reuniões e reuniões com 200, 250 pessoas, mas na hora do trabalho duro mesmo, ninguém queria, e acabou que a prefeitura teve que assumir isso. Mas tudo bem, está lá a equipe trabalhando, né? Qual que é a vantagem dos PSFs? Né? Claro que as vantagens ocorrem, eu estou falando sinceramente com vocês, elas começam a aparecer depois de 2 anos de implantação. Quem fala que aparece com 6 meses, eu não acredito. Porque é dificílimo trabalhar com saúde da família. É dificílimo encontrar uma equipe que vista a camisa, que tenha um perfil, que goste de gente, que acolhe, que faça tudo que está lá direitinho para que dê certo. Mas a gente consegue alguns dados com 6 meses, 8 meses, a gente já conseguiu. Redução das internações, né? Então a gente diminui a questão do custo hospitalar. Aumento da aderência de pacientes de hipertensão arterial, diabéticos, tuberculose, hanseníase, saúde mental. Ações de educação para a saúde, há tanto tempo preconizadas, começam a dar frutos. Porque a gente que está no SUS há muito tempo, a gente vê que o SUS preconiza essas ações, a gente não conseguia ver. Vamos montar programas de tuberculose, vamos para lá.
como se o ser humano fosse dividido, esfacelado, não tira a ver. Vou pôr esse braço aqui, vou trabalhar com tuberculose, essa equipe... A gente não conseguia ver. Então, com a questão da equipe, a gente já começa a ver surgir, né, essas ações de educação. O aumento do número de gestantes no pré-natal, né, elevou-se a cobertura vacinal e a porcentagem de mães que amamentam seus filhos por mais de 4 meses. Assegura a relação de confiança entre médico e paciente, que era uma coisa perdida, né, que ainda é perdida essa relação médico-paciente. E a equipe de saúde e comunidade. Né, e continua a questão da continuidade da humanização dos cuidados. Né, e assim, existe um slogan que o PSF é bom para os pobres, né, e pobre como eles, que é uma grande mentira. Né, todo mundo fala, a saúde da família é para pobre, nós vamos por quê? Porque a gente coloca naquele bairro onde há mais necessidade, onde tem mais pobre. Mas na verdade é uma equipe cara. Né, a gente lá em Perdões gasta de 12 a 15 mil com cada equipe. Dependendo do mês, né? Se o automóvel quebra e tal, a gente tem mais despesas. Então, é uma equipe cara. E por que as pessoas usam esse slogan? Porque ela não tem tecnologia de ponta. Né? Não é uma unidade com uma mamografia, com ultrassom, sabe? Não é aquela coisa bonita de se ver de aparelhos, né? Que os médicos adoram. Né? E que a população também adora, porque a população também acredita nisso, é uma questão cultural. Né, eu quero um hospital, eu quero um CTI, e vem a equipe de saúde da família e fala, não é assim que tem que trabalhar a questão da saúde. Né? Existe um encaminhamento para serviços especializados, por isso que a saúde, a Secretaria de Saúde, ela tem que estar organizada para incorporar o saúde da família. Porque se a Secretaria de Saúde não estiver organizada, o saúde da família falha. Porque quando o cara entra na comunidade, ali no território, ele vai pegar paciente hipertenso com 10, 15 anos de tratamento, com vários médicos, usando Aldomete há 10, 15 anos. Então ele precisa conhecer o organismo desse indivíduo, né? Então ele pede uma batelada de exames. Então ele é cara, que tem que ser assim. Então ele tem que fazer uma avaliação de cada usuário, né, que compõe ali o território dele. Então a gente gasta muito dinheiro. Se a secretaria não tiver isso, perde a credibilidade. O profissional de saúde perde a credibilidade, porque se ele entra dentro de uma casa e fala, eu vou pedir um ultrassom para a senhora, e esse ultrassom não aparece dentro do sistema de saúde, a credibilidade ali já perdeu tantos por cento. Então a gente tem que estar preparado. O secretário, o gestor de saúde, ele tem que estar com o serviço secundário, terciário, todo estruturado, ou a nível de consórcio, ou a nível de microrregião. Ele tem que estar com aquilo montado para poder implantar a saúde da família. Eu penso assim, tá? A renovação do SUS através da mobilização da comunidade. É no PSF que a gente consegue mobilizar a comunidade. Nós mobilizamos para campanhas de imunização, né, o serviço tradicional que eu estou falando. A gente consegue essa mobilização para campanha, vamos fazer mutirão de preventivo de câncer, aquela loucura que o Ministério manda a gente fazer, né? Aí todo mundo vê na televisão, todo mundo busca. Mas, na verdade, na hora que eu quero encarar esse resultado, que eu quero ver com quem que eu estou lidando, é só o PSF que me fala. Esse resultado para o gestor é importantíssimo. É através da saúde da família que eu sei de quantos desnutridos eu tenho realmente. Né? Quantas adolescentes que estão grávidas, quais são os drogaditos, quais são os alcoolizados, né? Os alcoólicos. Quem está precisando de um atendimento na saúde mental? Eles que são capazes de me fornecer esse dado. Eu trabalhei de 93 a 96 com a medicina tradicional, né? Com a política tradicional de saúde. E não conseguia resultados, não conseguia satisfação, sabe? Aquela coisa assim, nossa, está dando certo no trabalho. Foi com a saúde da família que a gente começou a enxergar isso. Então, assim, o que é essa mobilização da comunidade? Você não vai invadir um território sem conhecer a cultura daquele território. A equipe precisa conhecer a cultura. Por isso que é importante os agentes morarem na comunidade, auxiliares de saúde morar na comunidade, até o médico, se possível, né? E a enfermeira, se morasse, era mais interessante. Eu acho que teríamos maiores resultados. Por quê? É o conhecimento da história daquela população, a forma de conviver, né? A forma que eles se organizam. Quais são a questão da hierarquia dos problemas daquela comunidade, quem sofre mais, né? As aspirações e frustrações daquela comunidade.
Aí compreende-se melhor, aí com esses dados, com esse diálogo, né, que a gente vai firmando com a comunidade, a gente começa a compreender a questão da cultura sanitária daquela comunidade. O que a gente realmente precisa fazer para ajudá-los, nunca para a gente chegar lá e modificar, né? Mas assim, eu sinto a equipe uma mediadora dessa mudança. Ela vai mediar todos esses problemas para que a gente possa, então, alcançar essa mudança do que eles querem. Como buscar melhorar as condições de saúde, de vida, de grupos sociais que vivem com tão pouco e tão mal? É difícil. Porque quando a gente implanta a saúde da família, a gente vê a questão assim, que eles vivem com muito pouco. Eles têm muito pouco. Então, como que nós vamos melhorar essa condição de saúde? Como que nós vamos melhorar essa qualidade de vida? Não pode ser com promessas, porque politicamente nós não aguentamos, administrativamente, financeiramente, o município não aguenta. Mas o agente, ele passa a ser um fiscal sanitário. Então, ele passa para nós todas as informações necessárias daquela casa que não tem a rede de esgoto, né, ou que a água está contaminada, que tem determinadas dificuldades. Então, a saúde da família, ele trabalha em parceria com a saúde, com a Secretaria de Obras, com a educação, com o meio ambiente, né, com o turismo, com o lazer. Quer dizer, é uma equipe que está ali, que assim, eu brinco com os prefeitos, que é fantástico ter. Né, se o prefeito fosse saudável, né, se os prefeitos fossem saudáveis, eles poderiam usar melhor essas equipes, entendeu? Porque eles teriam um gasto muito pequeno. Porque eles têm ali pessoas que foram treinadas, capazes de dar para ele um diagnóstico, um raio-x daquela comunidade. E se ele quiser investir politicamente, ele está lá, né, com tudo prontinho para poder fazer bem feito. Então, o PSF ele é capaz de criar redes ou nichos de solidariedade. É um trabalho energético que exige responsabilidade ética de toda a equipe pela vida da população que lhe é confiada. Aí eu acho grande nome. Porque todo mundo hoje em dia quer trabalhar na saúde da família. Por quê? Porque ganha-se mais, né? O médico de saúde da família ganha R$ 3.500, uma enfermeira ganha R$ 1.800 no meu município. Né? Um auxiliar de saúde ganha na faixa de R$ 300 e um agente ganha R$ 180. Então todo mundo quer trabalhar. Mas não é isso. Não é chegar lá e trabalhar. Né? É chegar lá e envolver, ter vínculo com aquela comunidade, gostar de gente. Né, saber o que vai falar para aquela pessoa. Eu acho muito interessante a questão dos agentes, quando eles entram nas casas e falam assim, dá licença, eu acho que está resgatando o vínculo da cordialidade que nós perdemos. Né? E assim, são coisas mínimas. É na questão da linguagem, da fala, do toque. Né? O que a senhora está precisando hoje? É a dona Maria, que tratou a vida inteira de uma dor de cabeça crônica, passou por 15 médicos, fez eletroencefalograma, fez tomografia e deu uma despesa violenta, né, durante 3 anos, e depois o agente vira, porque o agente é fundamental na equipe. Fala assim, olha, a questão da dor de cabeça da dona Maria é o filho que é drogadito, é o marido que é alcoólatra, né, a outra filha que está na prostituição. Então pronto, resolveu o problema da dona Maria, quer dizer, resolveu no sentido de descobrir, olha, dona Maria, só não precisa procurar médico, mas não, porque o seu problema não é esse, né? É a questão que as pessoas ficam histéricas diante de tantos problemas, né? Que elas convivem naturalmente. Então, assim, essa questão do envolvimento e do acolhimento. Eu brinco que João Figueiredo, né, na época que ele era presidente, perguntava para ele o que ele faria se tivesse que viver o salário mínimo, ele respondeu que daria um tiro na cabeça. Mas o povo consegue viver sem renda, porque lá nessa comunidade que eu mostrei para vocês, a maioria é apanhador de café. Então eles trabalham, na verdade, de abril a setembro, né, Vera, que tem a colheita. E depois quase que não tem emprego. Uma comunidade dificílima politicamente, uma comunidade muito revoltada, uma população assim, rebelde. Por quê? Porque são pessoas que a maioria não é de Perdões, não nasceram lá. Então são pessoas que vêm mesmo para apanhar café e por ali ficam, então vão criando uma cultura diferente de outros bairros que nós temos, né? É uma população onde nós temos mais prostitutas, lá em Perdões não existe assim, por exemplo, zona. Lá não tem zona, né? Não sei se existe zona, mas não tem casa.
Então, o que acontece? A Fernandinhas é o caminho deles, entendeu? E a gente tem que lidar com isso. Elas passeiam por ali, é onde a gente tem um número maior de casos de AIDS e de suicídio também, aparece muito drogadito. Mas essa comunidade ainda socorre o outro. Com tão pouco dinheiro, eles ajudam o outro. E a gente vai vendo isso. Né? Se eu ficasse lá no gabinete, na secretaria, trabalhando no modelo tradicional, eu não conseguiria enxergar isso. E só na saúde da família a gente começa a trabalhar a questão da equidade também. Tá, então eu queria só fazer uma comparação do modelo convencional. Tem alguém aqui que trabalha no SUS, no modelo convencional? Não? O modelo convencional, a gente fala que o foco é a doença, né? É a cura, é a luta pela cura da doença, né? A população, ela produz mais doença que os serviços de saúde conseguem resolver. Não é verdade? Se a gente colocar 30 médicos, nós vamos ter demanda para 40. Se a gente colocar 70, nós vamos ter demanda para 80. Porque a população consegue realmente produzir doença. A gente até chama isso de estoque. É como se eu trabalhasse com estoque de doença. Entrasse no mercado, está lá, doença tuberculose, quantos casos? Canceríase, quantos casos? Aí a gente ia, vamos trabalhar só assim, né? Na saúde da família, a gente trabalha saúde. Saúde. É barato trabalhar saúde. É a prevenção, o cuidado e a cura. Né? É saber por que essas pessoas estão adoecendo. O que está levando essas pessoas a adoecer? A questão do convencional, a atenção é curativa, os problemas são específicos. Na saúde da família, é a que a gente trabalha a promoção da saúde, a atenção é contínua, né? É uma equipe que tem que trabalhar, que tem que aprender continuamente, tem que estudar. E a atenção é integral, né? A gente trabalha 8 horas. Lá nós temos um horário noturno por conta da banha de café, tá? E no serviço tradicional, a gente tem lá os serviços de saúde, a dinâmica profissional e a recepção do usuário, ela é passiva. Né? O que a senhora precisa? Vai consultar com quem? Né? Às vezes nem levanta, né, o óleo do papel. E na saúde da família, não. A ação é intersetorial, porque se não for, não dá certo. É buscar parceria, e não só com a questão da saúde, não. Nas organizações não governamentais, na Pastoral da Saúde, nas APAES, na Pastoral da Criança. A participação é comunitária. E a ação é ativa e é de autorresponsabilidade. Eu tinha muito mais coisa para falar. Depois a gente tem um tempo no final que você pode acrescentar algo que não foi possível. Agora nós passamos a palavra para a Rosângela, não é isso? Assim que a gente está convidando, o Marcelo. Aqui é com discriminação, se eu Sim, tá certo. O Marcelo passa de 8h30, porque a gente podia manter esse tempo de 20 minutos também. 20? Não foi 30, não? Ela gastou 30 minutos, está previsto 20, né? Mas ela tinha alguns documentos, ilustrações. Boa noite. Meu nome é Marcelo, aluno do Simão Júnior. O pessoal está falando, já tem algum tempo que eu venho trabalhando, capacitando algumas equipes do PSF e pensando algumas coisas a respeito dos programas de saúde da família. E hoje eu vou partilhar aqui um pouco com vocês algumas dessas coisas que eu tenho pensado aí, que não são exatamente coisas novas, mas como o PSF é novo, então não deixa de ter também um quê de novidade. A Miriam, eu vou falar de uma coisa assim, a Miriam ela fez uma explanação genérica e eu agora vou mergulhar para uma questão bastante específica. Eu vou conversar um pouco a respeito de uma característica do PSF, que é uma característica que a Miriam citou ela assim. A palavra circulou aqui durante o discurso da Miriam por diversas vezes, que é a questão de que trabalhar em PSF é necessariamente trabalhar em equipe. E eu vou conversar um pouco a respeito do que acontece por aí. Hoje,
no modelo tradicional, você não trabalhava tanto com a questão de equipe. Hoje, a pessoa, o profissional que vai entrar no PSF, ele sabe que ele vai entrar em uma equipe. E isso daí traz consequências, né? Essa palavra, ela passa a provocar consequências, porque o cara vai ter que se posicionar diante dela, não tem mais como fugir. Ou ele adere à questão da equipe, ou então ele nega a questão da equipe. Mas não há mais como fazer de conta que ela não está aí. Ela está aí. Curiosamente, ontem, um amigo meu falava a respeito de um médico, né, de uma determinada cidade, de um PSF, onde ele dizia: eu não quero trabalhar em equipe. Eu estou no PSF, mas eu não quero trabalhar em equipe. E parece que a enfermeira também falou: não, eu não quero trabalhar em equipe. Então hoje é assim, a relação é com a equipe, é com a palavra equipe, que traz essa marca. Bom, mas então, pensando nisso, né, começa a me fazer algumas perguntas. Por que o Ministério da Saúde adotou essa expressão? O que significa isso? Não só porque o Ministério da Saúde adotou essa expressão de equipes de programas de saúde da família, mas também que dimensão que esse negócio traz. Mas o que significa isso? Será que equipe aí se refere ao fato da existência de vários profissionais, de um número, de mais de um profissionais? Será que ela significa alguma coisa da ordem de ter mais de uma profissão? Porque a Miriam já falou aqui, para quem não sabe, né, a equipe de PSF mínima, ela tem um médico, um enfermeiro e os agentes comunitários, que são as pessoas que vão lá normalmente de casa em casa, sempre. Bom, mas então, o que é equipe? Será que quer dizer equipe por conta dessas características aí? Aí eu fui no dicionário, então fui pegar o conceito de equipe que a gente encontra no dicionário. E peguei, olha, grupo de pessoas que trabalham na mesma tarefa ou que unem esforços com o mesmo propósito. Bom, então do ponto de vista de grupo de pessoas que trabalham na mesma tarefa, a gente pode pensar que atende, né, a questão de que é mais de um profissional. E também que atende a questão de que é mais de uma profissão. Mas então o conceito, ou seja, a questão de ser mais de um profissional, de ser mais de uma profissão, está contemplado pelo conceito do dicionário aqui. Agora eu queria que a gente desse uma pensada, vamos pensar um pouco mais nisso aqui. Vamos pensar, aqui faz uma referência à tarefa, né? Pessoas que trabalham na mesma tarefa. Vamos pensar a tarefa de curar as pessoas doentes de um município. No modelo tradicional, que fala ali, que é o modelo do centro de saúde, a gente tem lá médicos, enfermeiros, eventualmente psicólogos. Aí eu me faço a pergunta. Um posto de saúde, onde tem 3 médicos trabalhando lá. Esses 3 médicos é mais de um profissional. Eles estão ali unindo esforços no sentido de uma mesma tarefa. Mas eles chegam lá no horário dele, atendem as pessoas, vão embora. Será que dá para a gente falar que isso daí é um trabalho em equipe? Né? Ou também, se você pensar, tem lá o médico no consultório dele, o psicólogo no consultório dele, a enfermeira lá na chefia, está cada um fazendo o seu trabalho. Então há uma soma de esforços, como diz o conceito, né, para uma mesma tarefa. Mas eu pergunto, isso daí é trabalho em equipe? Apesar do conceito do dicionário, eu acho que isso daí não é trabalho em equipe. Acho que precisa de uma coisa a mais. Tá? E o que seria essa coisa a mais? Essa coisa a mais que falta aí é uma inter-relação entre os profissionais. Eu não
sei se isso é novo para vocês e tal, mas no modelo tradicional, normalmente você não tem nenhuma inter-relação entre os profissionais que atuam na área. Os profissionais chegam, eu tenho essa lista de clientes para atender, atendo, depois eu vou embora. Então, para que tenha equipe, é preciso que tenha uma inter-relação. E essa inter-relação, ela vem se dando no PSF, de uma maneira ou de outra. Nas equipes, né, uma via de inter-relação que a gente tem, normalmente, que é muito fácil, a primeira que vem, é a via da hierarquia. A hierarquia, tem hierarquia no PSF, se vocês ouviram a fala da Miriam aqui, assim, a primeira hierarquia do PSF assim, que salta aos olhos é a hierarquia salarial. Né? Existe um médico no topo, ganhando R$ 3.500, no meio intermediário, enfermeiros, psicólogos ganhando R$ 1.800. Assim, é médico, R$ 1.800 e os Tem um município que ganha 2.500, contagem paga 2.500. Sim, mas o médico ganha mais nessa uma hierarquia. Lá, sempre. E os agentes comunitários, em geral, ganham um salário mínimo. Tá bom. Então, existe uma marca de uma hierarquia, assim, a princípio, bastante forte, tá? No programa de saúde da família. Bom, outra hierarquia, ela diz respeito à capacidade de intervenção, né? A capacidade do ponto de vista da complexidade. Então, a gente pode pensar que também a hierarquia ela se estabelece desse jeito. O agente comunitário, ele tem capacidade de intervir com uma pequena complexidade, questões de pequena complexidade. Os enfermeiros, eles vão lidar em questões, às vezes da mesma complexidade, vamos dar uma apagada. Na verdade, seria a complexidade da resposta, né? Não a complexidade dos problemas. O agente comunitário, ele vai ter uma condição de ter uma determinada resposta para aqueles problemas. A enfermeira vai ter uma condição de maior complexidade para dar uma resposta a esses problemas. E o médico, normalmente, no que diz respeito a doenças, ele também tem uma condição de maior complexidade. Então, é outra hierarquia que se estabelece com o médico no topo, enfermeiro no meio e agente comunitário lá embaixo. Agora, tem uma outra que interessa mais para a gente, tem uma outra rede de hierarquia, que é a questão da determinação de diretrizes, a questão da decisão, a questão do mando. Né? Como é que se dá? Então, a questão do poder, no sentido de poder determinar o que vai ser feito ou o que não vai ser feito. Sobre esse ponto de vista, a coisa não é mais tão clara assim. Normalmente, nos modelos tradicionais, mesmo no PSF, não sei, em alguns PSF, não em todos, com certeza, o médico ele ainda fica como uma pessoa fora de esquema. Ele tem um poder ali meio que inquestionável e tal, mas ele, nessa linha, nesse fluxo de mando, de decisão, muitas vezes ele tem papel, ele se exclui, né? Não tem muito a ver com essas coisas não. E quem exerce muito isso é a enfermeira, que faz essa linha, esse fluxo em cima do agente comunitário. Bom, então, o que a gente pensa, algumas vezes o médico, ele também participa. Quando participa, ele vai estar no topo da linha ou em igualdade com a enfermeira. Às vezes, em algum caso, tem a enfermeira em superioridade ao médico, mas evidentemente que o agente comunitário, ele está sempre lá embaixo. E é uma coisa que é assim, para a gente, é curiosa, que leva a gente a pensar, porque na verdade, assim, quem está todo dia indo na casa das pessoas, que vai lá uma vez ao mês, no seu PSF, os agentes comunitários,
vez ao mês em cada casa? Não, tem assim, Estão seria na o rua mínimo. diariamente. Quem está indo na casa das pessoas sempre, tá? Quem está ali na linha de frente, quem está vivendo essa coisa de estar entrando na família, que é uma coisa que tem, né, suas complicações, e quem está ali o tempo inteiro fazendo isso é o agente comunitário. E curiosamente, nessa linha de poder convencional, ele é o que está lá embaixo, tá? Nessa linha vertical, esse fluxo vertical de poder. Bom, que tipo de problemas que essa verticalidade de poder pode acarretar? Bom, primeiro, assim, tem os sentimentos de pouca autonomia, né, de dependência diante do líder, tá? E tem até, eu peguei aqui uma frase do Freud no texto dele, Psicologia das Massas, ele cita um autor Le Bon, e eu peguei aqui uma frase dele a respeito dessa questão. Ele falando assim, que o grupo quer ser dirigido, oprimido e temer seus senhores. Fundamentalmente, é inteiramente conservador, tem inteira aversão por todas as inovações e progressos. Tá? Bom, isso aqui é um conceito do Le Bon aqui, mas que acaba que acontece, né? Uma relação de dependência extrema, uma relação de pouca autonomia e fundamentalmente uma relação de pouco espaço de circulação, de criatividade. Bom, mas vamos deixar por aí. Mas aí então a gente pensa, bom, então o que é? Nós devemos acabar com a verticalização e horizontalizar? Aí pensa, vamos pensar o que é horizontalizar. Horizontalizar, né, no limite da horizontalização, a gente volta aos 3 médicos lá no posto de saúde, atomisticamente, cada um ali na sua, com independência total de qualquer coisa. Tá? E então você tem até a autonomia completa, mas aí a dissolução da questão da equipe. Tá? Então, muitas pessoas falam, não, precisa de horizontalizar. Eu falo, pera lá, gente, vamos pensar um pouco nisso que a gente está falando aqui. E aí, então, que fluxo, que a gente propõe e que já acontece em muitos PSFs? O que a gente propõe? Bom, primeiro que a gente, na questão da horizontalização, né, no limite, a ruptura do grupo, a ruptura da equipe, não tem equipe. Então a gente propõe assim, olha, tem que ter grupo, tem que ter equipe. Equipe e grupo tem algumas características que são interessantes para a gente. Tá? O Le Bon ainda, ele fala uma coisa que eu acho interessante, que você agora assim, olha, o fato de haverem sido transformados num grupo coloca-os na posse de uma espécie de mente coletiva que os faz sentir, pensar e agir de maneira muito diferente daquela pela qual cada membro dele, tomado individualmente, sentiria, pensaria e agiria caso se encontrasse em estado de isolamento. É uma colocação que pode não ser interessante, pode ter algum problema, mas eu acredito que é interessante sobre algum ponto de vista, de um partilhamento, de um entusiasmo, que a gente adote a equipe, adote o grupo. Tá? É claro que é preciso que todas as funções estejam determinadas, que haja uma clareza para todo mundo a respeito de todos os lugares que existem dentro. Mas por enquanto a gente não resolveu a questão do poder, né? Da circulação aí do poder. A primeira pré-condição do PSF é que tenha grupo, é equipe que tenha grupo. Bom, mas é a questão da verticalização e da horizontalização. E antes disso, como é que faz com esse poder que muitas vezes é centrado na figura do chefe, que tem papel de líder e que é depositário de uma série de fantasias, identificações, O que se faz com isso se a gente está querendo avançar
nessa questão dessas linhas aí de poder. O que a gente faz com isso? Bom, o que eu acho que pode ser interessante, que de certa forma acontece no PSF, é uma migração, tá, desse poder do líder para uma ideia, um ideal compartilhado. Porque, como a Miriam falou, né, para trabalhar no PSF tem que ter, como é que foi a expressão que você usou, uma coisa parecida com garra. Ela usou uma palavra assim mais forte, mas tudo bem. Na verdade, o que acontece com o pessoal que trabalha no PSF é que o pessoal tem uma ideia, tem um ideal, tá, que uns 20 minutos eu vou pedir uns 10 aqui complementares para terminar. Pode ser? As pessoas, nós temos um tempo limite do pré. Então, para ter um tempo, as pessoas possam começar posteriormente. Tá, mas então rapidinho, com certeza não passa. Bom, então há uma migração desse poder, dessa identificação como líder, para a identificação como ideia. Tá? O ideal no PSF seria a promoção de saúde. Isso é interessante, gente. Olha o nome desses profissionais que ganham um salário mínimo. São agentes de saúde. Tá? Então, eu estou lá, assim, eles muitas vezes vestem a camisa mais do que os profissionais de nível superior. Olha, eu sou um agente de saúde. Tá? Então, essa ideia da promoção, de você ser um agente, há um deslocamento, tá, do poder da liderança para o poder da ideia. Um primeiro movimento. Acho que isso é uma coisa bastante interessante. A outra coisa seria assim, bom, então, e a circulação de poder? Como é que se dá? Ela é vertical? Ela é horizontal? Bom, o que acontece no PSF, muitas vezes em muitos PSFs, é que as questões são colocadas para reuniões de grupo e muitas questões são discutidas com toda a equipe. E nessa hora, o agente comunitário, ele dá uma opinião a respeito de um problema dado, e as pessoas vão e discutem aquela opinião e tomam uma decisão na base daquela opinião ou não. Tá? Então, quando isso acontece, o poder deu uma circulada. Ele, na hora que eu sou um agente comunitário e me é concedida, porque de certa forma ainda é concedida a palavra, e todos viram para mim e escutam, nesse momento eu estou aqui com o poder. Tá? Ele circulou, não é mais enfermeiro, não médico. Na hora que essa opinião minha, ela circula ali entre o grupo, e o grupo dá a opinião, e o grupo determina esse poder, ele já escorregou e já se dissolveu ali pelo grupo. E finalmente ainda, vai caber a decisão final, aí ela volta para o profissional que está hierarquicamente superior. Bom, mas isso daí já implica, né, uma diferença de modelo, tá? E que eu fiquei pensando, tentando achar que modelo que eu tinha, porque não é vertical, não é horizontal, a questão da transversalidade já está carregada de uma série de outros conceitos, mas eu pensei alguma coisa como, primeiro fiquei na ideia do carrossel, né? Vocês já viram como é que é um carrossel? Não sei se vocês lembram, um cavalinho sobe, outro desce, um cavalinho sobe, outro desce, um cavalinho, e é uma coisa que é circular e que está sempre acontecendo. Tá? Eu acho que nesse caso seria um carrossel imprevisível, porque o carrossel, assim, você sabe que esse daqui vai descer e logo ali ele vai subir. No caso de uma equipe da circulação, porém uma equipe, ela é imprevisível, ela pode estourar ali, ela pode estourar aqui, ela pode... mas sempre numa determinada hora alguém o detém de alguma maneira e depois ele vai e circula. Eu acho isso muito interessante, isso se dá, isso acontece. Tá? Por falar em poder, o seu tempo, vou usar o poder aqui no seu tempo, já escutou. Não, o relógio está aqui, eu comecei a falar 8h30. O seu não é, passaram 5 minutos do tempo, nós estamos de fato, porque nós tivemos que começar hoje mais tarde, em função da dificuldade das pessoas chegarem, inclusive, nós começamos um pouco mais, 30 minutos de atraso. Viu, Marcelo? Tá, então tá bom, mas aqui é o meu relógio, eu queria colocar ele. Bom,
já terminando aqui, efetivamente, tá? O que a gente tem de ganho com isso? Primeiro, a ideia de pertinência, tá? Eu pertenço a isso aqui. Tá? Depois, a ideia de mais segurança, tá? Eu posso ousar mais, porque eu estou partilhando de uma ideia que é um ideal que diz respeito com o que todo mundo aqui se identifica. A outra coisa é a maior autonomia, né? Eu tenho respeito pela minha ideia, então eu tenho maior autonomia, eu vou ter mais criatividade, maior autoestima, isso é uma coisa que é evidente, tá? Maior responsabilidade, porque não foi alguém que me mandou fazer e eu estou executando, eu não tenho nada com isso, não. Eu tenho com isso, sim, tá? E entusiasmo e motivação. Para deixar uma questão aí para vocês, eu falo alguma coisa, eu trago alguma frase que Freud diz nesse mesmo texto, porque eu não abordei isso diretamente, eu vou deixar para vocês pensarem. Tá? A essência do grupo reside nos laços libidinais que nele existem. Uma tal limitação do narcisismo, de acordo com nossas conceituações teóricas, só pode ser produzida por um determinado fator, um laço libidinal de outras pessoas. Então, Freud está falando de amor. Tá? E aí, eu deixo essa questão aí para vocês desenvolverem depois, antes que o tempo se esgote mais. Muito obrigado. Pois bem, gente, como eu havia avisado para vocês inicialmente, eu vou ter que sair um pouco mais cedo, eu vou vir a Rosângela, mas nesse momento ocupa a minha colega ocupa o lugar na mesa, no meu lugar. Tá bem? A Elaine. Boa noite a todos. Eu gostaria primeiramente de agradecer ao CRP e ao professor Cornélio que me indicou para participar dessa mesa e agradecer a presença de vocês, dos meus colegas aqui da mesa, pela oportunidade de começar a fazer uma reflexão sobre o campo do psicológico na dinâmica do programa de saúde da família. Eu estou trabalhando esse tema das ações de saúde mental no programa de saúde da família, é o meu tema de dissertação de mestrado, e estou, ao mesmo tempo, trabalhando na preceptoria da residência multiprofissional em saúde da família da Universidade Estadual de Montes Claros, onde eu sou professora, e nesse momento a gente tem esse papel de, dentro do programa de residência, ter esse papel, preceptora em saúde mental. Me deram esse nome e quando me chamaram, falaram assim, olha, precisamos incorporar práticas de saúde mental na assistência básica. E está aí, né? Vamos pensar uma proposta. E a gente foi para lá, nós estamos fazendo um projeto, ele está em andamento, está em construção. Então, toda oportunidade que eu tenho de estar podendo discuti-lo, né, só vai enriquecer e fazer pensar qual o lugar nosso nesse novo modelo. Eu preparei um texto que eu gostaria de seguir como roteiro e que eu não vou ficar mais de 15 minutos para falar. Eu começo pensando na saúde mental, na residência multiprofissional em saúde da família e penso a questão da estratégia saúde da família. Uma nova estratégia de organização dos serviços de atenção básica de saúde vem se consolidando no país, fruto de decisões políticas para o enfrentamento da crise que o setor saúde atravessa. Trata-se do Programa de Saúde da Família, PSF. É sabido que seu nascimento enquanto proposta governamental se deu no contexto dos programas de agentes comunitários de saúde, PACs, onde experiências isoladas de assistência básica no país privilegiaram o espaço da comunidade como base para intervenções concretas no complexo saúde, enfermidade e cuidado. Eu usei essa denominação, ela tem sido utilizada bastante pelo professor Almeida Filho Naumar, da UFBA, para redefinir esse novo objeto da saúde pública e da saúde coletiva, que não se trata mais de cuidar de doenças, mas pensar, né, nesse complexo: enfermidade, saúde, cuidados. O PSF, ele constitui avanço por ser um dos ordenadores da construção do novo modelo assistencial no país, consonante com os princípios da universalidade, equidade e integralidade e das diretrizes de regionalização, hierarquização, descentralização, comando único e participação popular do Sistema Único de Saúde, SUS, que a Miriam colocou,
e da reforma sanitária em curso no país. Em sua concepção, essa estratégia, ela elege a família como núcleo de atenção e está voltada para o desenvolvimento de medidas de promoção, proteção e recuperação da saúde de populações adscritas, territorializadas, sob a responsabilidade de equipes multiprofissionais de saúde, assim, minimamente constituídas por um médico generalista, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e 4 a 6 agentes comunitários de saúde, tem caráter substitutivo de práticas convencionais para práticas centradas na vigilância à saúde. Esse termo também, vigilância à saúde, ele tem sido usado pelo discurso oficial e pelos teóricos também da saúde pública. Eu peguei uma citação do Eugênio Vilaça, onde ele coloca que a vigilância à saúde é uma prática sanitária que organiza os processos de trabalho em saúde sob a forma de operações para confrontar problemas de enfrentamento contínuo num território determinado. Achar essa definição para mim foi muito boa, porque como que o psicólogo vai trabalhar com vigilância à saúde? Me deu um certo alívio pensar por esse viés. Bom, o PSF, enquanto eixo de reestruturação da atenção básica, ele já é uma realidade no país. Segundo pesquisa de avaliação de implantação e funcionamento do Programa de Saúde da Família, que é essa pesquisa que foi apresentada agora no Congresso da Abrasco, uma encomenda do ministro Serra, para avaliar os anos de implantação do Programa de Saúde da Família, essa pesquisa aponta que ele já se encontra presente em todas as regiões do país. Em agosto de 2000, registrou-se 2.968 municípios com 9.664 equipes implantadas. A meta até o final do governo, dessa gestão, é chegar a 20 mil equipes implantadas no país. Diante deste novo panorama, tem se constituído desafio a formação e capacitação de profissionais, um perfil adequado para essa nova forma de intervir no processo de saúde e doença. Nesse sentido, o desenvolvimento de recursos humanos constitui parte integrante do Plano de Coordenação da Atenção Básica do Ministério da Saúde, que propõe o estabelecimento de parcerias com instituições de ensino, estados e municípios, para a constituição de polos de capacitação, formação e educação permanente pessoal para a saúde da família. A Universidade Estadual de Montes Claros, ao qual faço parte, como parte integrante das instituições de ensino para a formação de profissionais de saúde, tem desenvolvido, entre outras ações, um programa de residência multiprofissional em saúde da família. Numa perspectiva docente assistencial e em parceria com o município de Montes Claros, encontra-se em processo de construção um projeto piloto de atenção à saúde da família em uma área urbana que foi colocada sob a responsabilidade da universidade. Neste projeto, o segmento saúde mental tem sido desenvolvido com o objetivo de conformar uma prática que possa vir a caracterizar as ações básicas de assistência à saúde mental das famílias. Esse projeto a gente está fazendo uma parceria agora, um trabalho multicêntrico com a UFBA, e a gente está convidando a ESMIG para entrar conosco nessa proposta, que é uma proposta que vai talvez circular a nível nacional. Mas então, o que viria a ser a saúde mental no programa de saúde da família? A assistência à saúde mental é entendida como conjunto de práticas instituídas a partir de políticas públicas e reconhecidas pela sociedade como adequadas ao tratamento de transtornos mentais, tem sido objeto de reflexões e intervenções nas últimas décadas no país. Do descaso e a omissão à luta antimanicomial e seus reflexos sobre a organização dos serviços, registra-se um movimento sociopolítico envolvendo trabalhadores, usuários dos serviços, lideranças políticas e instituições. Como consequências deste movimento, formas de assistência voltadas para a humanização do atendimento e para a reinserção social e resgate da cidadania foram e estão sendo construídas dentro de um processo denominado Reforma Psiquiátrica Brasileira, que nós todos sabemos, do qual o Conselho Regional de Psicologia e o Conselho Federal de Psicologia têm uma participação ativa. Entretanto, verifica-se que, em sua maioria, estas formas de assistência são realizadas por especialistas caracterizados como profissionais da área de saúde mental, o que não se traduz na realidade dos serviços de atenção básica do Programa de Saúde da Família no país.
E aí eu gostaria de chamar a atenção só para essa, por gentileza, só essa transparência que contém nesse relatório da avaliação de implantação do programa, onde a gente vai verificar aí a inserção do profissional psicólogo entre os municípios que têm o programa de saúde da família implantado no país. Só para a gente poder começar a pensar algumas coisas, que eu contrário. Virada a folha. Isso. Então, vocês estão vendo lá, a distribuição dos municípios e equipes de acordo com a presença de outras categorias profissionais nas equipes do PSF do Brasil, 1999. E a gente, por que são colocados esses outros profissionais? É porque já se constitui maioria médico e enfermeiro, porque eles são minimamente, né, colocados lá. E esses outros aí têm a ver com o gestor público municipal e uma decisão local em relação às necessidades que são apontadas, tanto pela população, como pelos técnicos e pelos planejadores. Então nós temos lá, né, odontólogo, assistente social, psicólogo, nutricionista, auxiliar de limpeza e serviços gerais, motorista, auxiliar administrativo, digitador, vigilante. Então, de 100% dos municípios pesquisados, nós verificamos que apenas 5,3% deles têm um profissional psicólogo na equipe. E só 4% tem, né, por equipe o psicólogo. Quer dizer, essa realidade, né, da inserção do profissional psicólogo na equipe, é isso aí que o Ministério está nos apresentando e que mereceria depois alguma discussão conosco. Bom, é importante ressaltar que neste programa, voltando ao programa de saúde da família, os transtornos mentais são apontados como agravos prevalentes na população brasileira, em grande parte do território. Recomenda-se que os problemas de saúde mental devam fazer parte do projeto de educação permanente das equipes, tendo a reforma psiquiátrica como norteadora das ações a serem desenvolvidas no território. O seguinte trecho que eu vou citar ilustra essa recomendação que eu retirei dos cadernos de educação permanente do Programa de Saúde da Família ali do Ministério. E lá está a seguinte recomendação em relação à saúde mental. Citação. Muito se vem trabalhando na reforma psiquiátrica, objetivando a deshospitalização da pessoa com transtorno mental e inserindo-a novamente em seu núcleo familiar e social. Entretanto, quase que impossível será atingir tal propósito sem a participação efetiva da rede básica de saúde. É de fundamental importância a sua atuação na identificação precoce de alterações de comportamento e outros sinais crônicos da agudização do quadro, bem como o acompanhamento, inclusive medicamentoso, das pessoas com transtorno mental fora do seu quadro agudo e a discussão com a sua família e seu meio sobre sua nova inserção, rompendo ou minimizando o estigma existente em relação a tais transtornos. Para tanto, cabe à equipe da Unidade Básica de Saúde realizar essas tarefas para que possa, em conjunto com os profissionais da área de saúde mental e com seu apoio técnico, levar a cabo, de fato, a reforma psiquiátrica no Brasil. Encerro a citação. Há uma preocupação no discurso oficial em fazer emergir na atenção básica formas de cuidar do sofrimento psíquico por equipes de saúde da família, embora não se tenha de forma objetiva propostas organizadas para serem implementadas. Para tanto, faz-se necessário a caracterização do que se deve constituir como ações básicas em saúde mental. Trata-se de campo aberto para novas intervenções sobre o adoecer psíquico. É uma afirmação minha. Schreiber e Mendes Gonçalves, citados por Almeida Filho, apontam para a complexificação progressiva da atenção básica face à necessidade de novas e apropriadas tecnologias. Considerando este complexo assistencial, a Residência Multiprofissional em Saúde da Família da Unimontes tem se voltado para o desafio de contribuir na formação de profissionais de atenção básica capazes de produzir intervenções eficazes também na assistência à saúde mental. E aí agora eu gostaria de relatar para vocês, brevemente, o que tem sido a nossa experiência nessa residência. A iniciativa de incorporar assistência à saúde mental na formação de profissionais para atuar em saúde da família partiu do reconhecimento da necessidade de fazer avançar, na prática,
o princípio da integralidade dos indivíduos e das ações de saúde, construindo no cotidiano das práticas no território formas de cuidar do adoecer psíquico e suas manifestações. Eu não tenho conhecimento que tenha algum outro polo de capacitação ou alguma outra residência em saúde da família no Brasil que tenha, nesse momento, essa proposta em andamento. Assim, oferecendo 6 vagas para médicos, 3 vagas para enfermeiros, compondo 3 equipes de saúde da família, cada uma com um auxiliar de enfermagem e 6 agentes comunitários de saúde, e tendo na preceptoria em saúde mental 2 profissionais, um psicólogo, sou eu, e um psiquiatra, um colega meu, deu-se início ao processo de implantação de cuidados básicos em saúde mental. Então, a gente está trabalhando com a equipe no território. Nós nos deslocamos do ambulatório da universidade e estamos lá. Mas eu e ele não prestamos assistência. Quem presta assistência, quem faz as intervenções na comunidade é a equipe. O trabalho, no primeiro momento, se voltou para uma reflexão sobre os transtornos mentais e sensibilização das equipes para a necessidade de desenvolver cuidados. Através de oficinas, trabalhou-se o conceito de loucura, saúde e doença mental. Posteriormente, textos sobre a reforma psiquiátrica e novas maneiras de cuidar da loucura foram introduzidos para a equipe, porque a gente quis deixar claro para aquela equipe que a gente é a favor da deshospitalização das pessoas com transtornos mentais. Com estratégia para conhecimento da realidade local e envolvimento dos agentes comunitários de saúde, questões sobre a presença de transtornos mentais, uso de psicofármacos e internações psiquiátricas foram incorporadas ao cadastro das famílias realizados por eles e tem sido instrumento de responsabilização das equipes pelos cuidados da família. O cadastro da família, a nossa gestora sabe muito mais que eu, ele é um documento, um formulário, ele é parte integrante do Sistema de Informação de Atenção Básica do Ministério da Saúde. É um programa informatizado e ali cada equipe ela tem que ter um cadastro por família, contendo informações sobre condições de moradia, de grau de escolaridade, doenças prevalentes, se tem crianças, se tem gestantes, etc. Então, eles têm a obrigação de ter esse cadastro. E a gente incluiu essas 3 questões em relação à saúde mental para nos poder propiciar alguns dados. Outra coisa que a gente chama a atenção em relação à questão dos cadastros das famílias é que, a partir daí, você tem informações que são alimentadas, às vezes, diariamente, dependendo da situação. Porque no bairro, eles se deslocam muito, as famílias mudam, tem muita casa alugada, então essa coisa, todo mês, ela é atualizada. Tem se privilegiado a clínica da escuta do sujeito e respeito à singularidade do adoecer psíquico para a construção de projetos terapêuticos a partir dos quais se estabelece a participação da família e da comunidade e se efetiva a ação intersetorial que cada caso, em sua especificidade, requer. A questão da clínica da escuta é coisa de psicanalista. Mas, na verdade, eu me coloquei um pouco no início, eu trabalho tanto na assistência como na organização de serviços. Desde quando tem 15 anos que eu trabalho em saúde pública, e esses 15 anos eu estive o tempo todo na clínica, na saúde pública e na organização de serviços. Então, eu também tenho uma trajetória da assistência. Eu faço parte, mas eu estou licenciada por conta do mestrado, do Serviço de Atenção Secundária de Saúde Mental do município de Montes Claros. Voltando à residência de saúde da família, são desenvolvidos grupos de acolhimento e acompanhamento com presença de familiares, grupos de saúde mental e gênero, se a gente tiver a oportunidade, depois eu gostaria de conversar um pouco mais sobre isso, oficinas terapêuticas comunitárias, que a gente sentiu a necessidade, em alguns casos, de ter oficinas terapêuticas. Vamos deslocar terapeuta ocupacional? Não. O modelo nosso aqui é outro. Vamos fazer oficinas terapêuticas só para pacientes da saúde mental? Não. Eles fazem parte de oficinas terapêuticas com todos aqueles casos que as pessoas sentem que elas têm necessidade de algum lazer ou então de alguma atividade recreativa. Então lá tem senhoras, tem idosos, tem adolescentes e tem essa coisa da solidariedade, né? Os pacientes eles passam a ser adotados por determinadas pessoas nessas oficinas e ali a gente trabalha um pouco a reinserção social.
Os casos são discutidos pela equipe em cada atendimento e repensado sua direção. Tem ocorrido situações de discussões com participação de familiares. Visitas domiciliares, trabalhos de socialização e internações domiciliares começaram a fazer parte do cotidiano da equipe. A gente tem internado lá, a equipe interna pacientes com problemas de depressão, com problemas de alcoolismo, mas a internação é na casa dele. A parceria com a comunidade tem se efetivado para a realização de oficinas, eu já expliquei. Ações envolvendo instituições de ensino começam a se delinear. Por conta dos problemas da deficiência mental, a gente ficou até um pouco assustado quando se realizou o cadastro, tanto de criança escondida, adolescente trancado em fundo de quintal. E, por exemplo, os agentes comunitários têm um trabalho, inclusive, que eu quero escrevê-lo, porque eu acho que ele me emociona e me faz acreditar que o caminho é por aí. A gente estava com um caso de um adolescente com 15 anos, trancafiado no fundo do quintal, e quem está fazendo o trabalho de reinserção social dele é o agente comunitário. Ele vai à casa e a gente sugeriu, a gente discutiu o caso, sugeriu recortar revistas, massas de modelar, e ela está indo para a porta da casa dele, fica trabalhando com massinha, e aos poucos as crianças estão começando a ficar convivendo com ele. Eu acho isso de uma riqueza tamanha. Bom, mas este é um projeto em construção, onde a clínica nos ensina e aponta direções de ações a serem desenvolvidas no território. E gradativamente verifica-se que estão sendo construídos os papéis de cada um na equipe e o alcance de suas intervenções. Para concluir, eu gostaria de dizer assim, que nós estamos diante de um momento novo na saúde pública do país. O PSF tem se mostrado uma possibilidade de fazer avançar a reforma psiquiátrica, na medida em que possibilita práticas compromissadas com a melhoria das condições de vida e saúde dos portadores de transtornos mentais. A saúde mental, como campo por excelência transdisciplinar, tem contribuído para a ampliação de competências das equipes de saúde da família. E eu gostaria de discutir esse papel do psicólogo na equipe de saúde da família. Ao se articular com campos de saberes diferentes, a saúde mental tem revelado ser possível contribuir na formação de profissionais e na construção de práticas que contemplem cuidados básicos para o sofrimento psíquico. A residência multiprofissional em saúde da família da Unimontes, ela tem possibilitado uma reflexão do seu papel na produção de conhecimentos e práticas face ao processo de saúde e doença e na proposição de inovações da organização da assistência à saúde compromissadas com a redução do sofrimento humano. Eu até, para encerrar, eu faria um comentário, aquele cartaz que o Conselho Federal de Psicologia está fazendo uma campanha, que ele diz lá que a reforma psiquiátrica acontece no município. Na minha experiência, ela está acontecendo no território. Obrigada. Bom, nós temos agora, então, 45 minutos para as questões, que acho que são muitas, frente aos trabalhos aqui apresentados. Eu não pude ouvir o da mídia, mas já tive algumas notícias ali fora. Então, vamos aproveitar os profissionais aqui e saber um pouco mais desse programa de saúde da família, como é que ele acontece na prática. Acho que eu tenho algumas questões aqui e acho que todo mundo deve estar querendo perguntar também. Eu só gostaria que quem fosse fazer a questão pegasse o microfone aqui, porque está sendo filmado, senão não fica gravado, tá? Extremamente incomodada por achar que o papel, a função do psicólogo, não tem nenhum psicólogo nessa equipe básica. Seria o médico, o enfermeiro e o agente de saúde. Então eu gostaria de colocar esse incômodo e ouvir um pouco aí os componentes da mesa sobre essa questão. Por que tão poucos psicólogos nessa equipe? Não, eu
não é definido em leis, né? A proposta do Ministério é que a gente componha essa equipe mínima, tá? Nós temos uma experiência, por exemplo, Campo Belo, que é uma cidade próxima da Perisões, né? Pois é, Campo Belo, a Janice, que é a gestora, colocou psicólogos nas equipes. Aí todo mundo me questiona, eu vim questionando para a Vera é psicóloga, coordenadora do CESAM nosso lá. Por quê? Eu, pessoalmente, achei mais interessante montar um núcleo, um CESAM, o Serviço de Saúde Mental da Microrregião. Trabalho em perdões para 8 municípios. Eu trouxe até uma fita, não, meu não é um consórcio. São 8 municípios, é uma microrregião, é dentro do projeto de município saudável da Fundação Quero, tá? Então nós montamos, porque nós já vínhamos trabalhando, desde 94, nós estamos tentando, trabalharmos com oficinas de saúde mental, diminuímos as internações e viemos nessa luta. Só agora pudemos resolver esse sonho, né, de ter um espaço nosso com psicólogo. E eu venho questionando isso, tá? Porque eu acho que o psicólogo precisa entender esse trabalho da equipe de saúde da família. Quando eu falo entender, eu sinto assim, a gente tem que incorporar essa ideia, tem que estudar, tem que, sabe, é uma coisa, é muito difícil. E novo demais. Então, a Janice, lá em Campo Belo, ela inovou direto, falou, não, Miriam, eu acho que eu tenho que trabalhar com psicólogo, então eu vou colocar psicólogo na equipe. E colocou. E está caminhando com algumas dificuldades, mas ela teve que montar um núcleo de saúde mental de referência, tá? E nós, lá em Perdões, nós estamos trabalhando dentro do CERSAM com esse núcleo, eu trouxe até a fila, se desse tempo, 28 minutos, mostra para vocês direitinho toda essa rede que a gente formou para a saúde mental. E tem dado um resultado fantástico. Eu estava conversando hoje na ESMIG, é na psicologia que eu estou vendo acontecer a referência e a contra-referência. É dentro da saúde mental que eu estou vendo acontecer isso, mas dentro do sistema já montado. Quer dizer, eu tenho a saúde mental no município muito bem estruturada. Hoje nós não temos nem caso de internação, né, Vera? Um caso esse ano só, né? Então, assim, nós temos lá o CERSAM, que atende toda, é referência. Então, é 12 horas. Então, a equipe de saúde da família, ela encaminha o paciente em crise e a gente retorna. Tá? E o agente vai acompanhando a medicação desse paciente, como que ele está lidando em casa. Aconteceu alguma mudança, ele vai para o CERSAM. E lá a equipe estuda, se encontram, trabalham juntos, né, com psiquiatra. Nós temos 2 psiquiatras, nós temos 5 psicólogos, assistente social, enfermeira, auxiliares de enfermagem, oficineiras e tal. Então, a minha experiência dentro da saúde mental é essa. Tenho um sonho, sim, de colocar o profissional lá. Mas preciso primeiro estruturar essas equipes, porque saúde da família é igual folclore, vou falar a verdade. Implantaram saúde da família em Minas Gerais inteirinho, mas está funcionando? Sabe, a equipe cara. Então vamos trabalhar isso primeiro. A saúde mental, eu tenho uma transparência aqui, ó. Essa construir saúde, para mim, a equipe da saúde, a saúde mental, ela está dentro de um contexto enorme. Ela está dentro do todo. Ela não está ali sozinha. Então eu tenho que dar atenção da saúde mental para a minha população inteira, né? Então quando eu penso assim, olha, o que é construir saúde, né? Eu mostro para o pessoal. É questão, tem que ter alimentação, moradia, decisão política, trabalho, educação, serviços de saúde, né? Onde inclui o PSF, diversão, amizade, participação popular. Eu tenho que trabalhar isso. Então é complicado, sabe? Assim, eu acho que é um sonho. Eu acho que nós temos que ir. Mas como ir? Para a gente também não ficar perdido. Psicólogo e equipe de saúde da família, para atender o quê? Neurose, tristeza, dor, angústia? Para tratar de quê? Não é? Eu vou trabalhar neuroses, neuróticos, não dá conta, gente. Eu estou falando para vocês, eu fui psicólogo no centro de saúde, a Beth, minha companheira aqui da Beth. Nós trabalhamos juntos com Balacena, quer dizer, não dá conta da demanda das neuroses, né, das dores das pessoas, e vão continuar, e vão permanecer. Qual que é o meu compromisso maior, enquanto profissional da área de saúde mental? É com o psicólogo, sim. É a inserção dele que eu quero. E que a gente está conseguindo. Tá? Nós combinamos aqui que os três vão responder a questão, tem uma certa divergência.
Com relação à questão do psicólogo na equipe, eu tenho a seguinte posição que é bem parecida com isso que a Miriam está falando agora, aqui no final. Que a gente tem que pensar assim, o psicólogo fazendo o que no programa de saúde da família? É uma pergunta que a gente tem que se fazer, que ela colocou, porque eu vejo algumas equipes onde foram contratados psicólogos, e o psicólogo foi fazer clínica de consultório em programa de saúde da família. Pelo amado Gabo, se o médico, o saber sobre o corpo dentro do programa de saúde da família dá uma circulada, porque de repente um cara que é agente comunitário, que tem ali primeiro grau, ele está respondendo alguma coisa com relação a esse saber sobre o corpo, como é que o psicólogo vai pretender fazer essa reserva de saber e ficar lá no seu consultório atendendo? O médico não está mais fazendo isso, a enfermeira não está mais fazendo isso. Então, acho que tem que se pensar o psicólogo fazendo o que nas equipes de programa de saúde da família. Vamos polemizar. Eu não acho que o psicólogo tem que estar na equipe de saúde da família, e vou falar por quê. Primeiro que esse pacote governamental, né, o psicólogo não está lá como uma regra oficial, porque o Ministério da Saúde não manda dinheiro para pagar psicólogo. Primeira coisa. Segunda coisa, que outros profissionais que podem ser incorporados serão de acordo com a realidade local, ou com as demandas, com os problemas. Por exemplo, a gente sabe de Itabira, que colocou o psicólogo, porque nos levantamentos que estava sendo feito lá, eles identificaram que tinha um índice de suicídio muito alto, então vamos tentar intervir nisso aqui, e colocaram o profissional psicólogo. Informação que eu tenho, né, através do professor Cornélio, que está acompanhando o trabalho lá, que os psicólogos estão meio perdidos no PSF em Itabira. Bom, agora, por outro lado, né, quando eu penso na realidade regional, e eu penso o Brasil inteiro, formar 20 mil equipes, a gente nem tem psicólogo para trabalhar todas as equipes. Bom, mas não é isso não. A ideia que eu tenho é que o campo da saúde mental, ele não tem que ser de especialistas. A atenção básica, o que é fornecido para a população, é que o médico, o enfermeiro, o auxiliar que está lá, que eles saibam escutar para além do sintoma, escutar o sujeito e poder intervir aí. Esse é o grande desafio, que a gente já está cansado daquela assistência que tem duas portinhas, uma do lado, o médico e o outro psicólogo, ou então o psicólogo e o psiquiatra, onde um manda para o outro, ou então quando fala assim, a dona triste sem saúde dá diazepam, ou então manda para o psicólogo. Ou então o médico fala assim, você não tem nada, fez 1001 exames, gastou o dinheiro todo do SUS para pedir 1001 exames, para sustentar um índice de utilização de psicofármaco, porque a ação clínica dele não tem um alcance sobre o sofrimento psíquico. Eu sinto que nós, enquanto profissionais de saúde mental, a gente precisa estar compromissado para que as pessoas reconheçam o sofrimento psíquico nas atividades, escutando as pessoas. Eu estou com esse compromisso, sabe? E acho possível fazer isso. Entendo que o profissional psicólogo, ele tem que estar, sim, influenciando, acompanhando, discutindo o caso. Eu entendo que o que eu faço, né, é trabalhar com a equipe, junto com ela, mas as intervenções, a gente, de certa forma, os prepara para fazer as intervenções. Discutindo cada caso que a gente acolhe, né, que senta a equipe toda e vamos discutir. Vamos discutir psicofármaco? Vamos discutir psicopatologia? Vamos conversar com a pastoral da criança, que essa criança que precisa de uma ajuda de outras pessoas, porque a mãe também está com um desequilíbrio, não está dando conta de cuidar dela, vamos. E a gente começa a tratar do sofrimento psíquico de uma forma mais ampliada. Não tem que ser para psicólogo cuidar só de sofrimento psíquico. A gente tem que ter compromisso de romper com essa história de achar só o psicólogo que tem que escutar sofrimento. Gente, a coisa melhor que tem na clínica é quando você recebe um paciente bem encaminhado, que já se trabalhou com ele, sabe, alguns elementos, e que você então vai intervir sobre o seu saber psicológico ali, na direção do tratamento. Ou então, discutindo com essas equipes, e um projeto que me passa na cabeça que poderia ser experimentado, né, era que
tivesse psicólogos de referências para assim, um grupo mínimo de equipes, para ele poder discutir com a equipe e ajudar a equipe a cuidar de sofrimento psíquico. Essa é a minha posição. De alguma forma, você começou a responder uma pergunta que eu ia te fazer, porque você falou do perfil, né, do psicólogo numa equipe dele. Né? Eu gostaria de ouvir os três também sobre essa questão, o perfil do psicólogo. Né? O perfil que eu fico delineando do psicólogo nessa equipe é um profissional competente. Porque você tem que estar num campo transdisciplinar. Você está conversando com o médico que está fazendo a prevenção do câncer, você está conversando com um agente comunitário que mora naquele bairro e que tem a benzeção e que leva o familiar, ele mesmo, agente comunitário, leva o familiar quando está surtando para apanhar porque ele está com demônio no corpo. Né? A gente teve casos lá que a pessoa estava toda machucada de tanto apanhar, né? E era assim, parente do agente comunitário de saúde. Então, pensa que essas coisas, né, a gente tem que estar competente para saber lidar com isso e apresentar o saber psicológico, o que o saber psicológico pode fazer. Né? E eles também fazerem, não é só a gente. O caso da discussão que eu comentei aqui em relação a grupo de saúde mental e gênero, a ideia surgiu de fazer isso porque os médicos que atendem no programa estavam assim, nossa, essa dona ali que estava tomando diazepam, que foi para consulta de prevenção, não sei o quê, é um caso de saúde mental. Todos os pacientes que eles atendem viraram um caso de saúde mental. E aí eu falei assim, gente, peraí, o que é? Tem questões, por que, assim, todas também estão deprimidas. Estão deprimidas por quê? Porque o marido espanca, ou então porque o marido está desempregado, ou porque elas estão ficando acima de 40 anos, e aí os filhos já foram embora, o casamento se desmantela, ou então está ficando viúva, e essas pessoas, né, elas entristecem, elas não estão deprimidas não. Bom, aí a gente pensou em criar esses grupos, e quem está conduzindo esse trabalho são os médicos e enfermeiros. Eu fui lá só para organizar e ajudar a montar, passar um roteiro, e estão discutindo com essas mulheres para elas se localizarem nas histórias de vida, os percursos delas. Então, eu acho que a gente vai ter que ser, eu penso que o Programa de Saúde da Família ele vai exigir profissionais competentes por parte do psicólogo. O profissional, eu acho que ele tem que ser competente, além disso, ele tem que ser, de certa maneira, despojado e arrojado, porque você vai estar trabalhando num campo que é novo, onde todas as coisas estão sendo inventadas, e você tem que ter um despojamento e um arrojo para largar os modelos que são muito seguros e tal, e estar mergulhado na busca de novos modelos e novas formas. Eu acho que esse é o perfil, cara, não pode ser muito ingênuo, não. Eu coloco o perfil de uma forma geral, acho que a Vera lembrou muito bem. Eu tive vários profissionais competentes e que não deram conta do sistema. Então não é só competência, é envolvimento, é compromisso, né? É desejo. Acho que o profissional do SUS, não é só o psicólogo que vai trabalhar, o profissional do SUS tem que ter desejo de mudança. Eu quero mudar. Gostar de gente pobre, preta, branca, verde, amarela, qualquer coisa. De estar ali ouvindo, convivendo e sabendo como é que é, né? E por que é. Então, claro que tem que ter competência. Mas eu tenho profissionais que entraram na rede, têm a competência que eu desejava que ele tivesse, vai ser um compromisso fantástico. Em 3, 4 meses, se tornaram competentes. E outros que eram competentes não deram conta de trabalhar com a gente, né, gente? Saíram de alguma forma. Acho que é importante essa questão que parte pelo desejo mesmo, né? E da implicação, né? No trabalho. E daí vem muitas outras coisas, né?
Gente, quem mais quer fazer uma pergunta? Não, eu vou ficar só fazendo pergunta aqui. Tem alguém aqui que trabalha nesses programas, que queria contribuir também? Eu quero fazer uma colocação, mas não quero usar o microfone. Porque eu fiquei pensando durante a discussão, eu achei que você entendeu muito forte para a colega a questão do psicólogo. Eu estava observando a diferença, né, em Goiânia, né? Quando não é nenhuma dificuldade entre um profissional e outro, mas é quando o SUS também fala na questão da isonomia salarial, né? Quando o médico ele tem 3.000, ganha 3.500, parece que é muito, acredito até que para ele não deve ser. Ele realmente não é. Mas e não tem psicólogo, e vai descendo as categorias, né? O enfermeiro, 1.800. E o psicólogo ainda não é colocado nessa equipe. Eu não sei até que ponto, para mim ficou parecendo que a equipe, o médico e o enfermeiro está suprindo essa necessidade. Eu trabalho na prefeitura, mas eu faço outras coisas. E lá tem a questão do acolhimento. E o médico briga o tempo inteiro dizendo que ele não vai fazer acolhimento, porque acolhimento é consulta. É porque lida mais direto com a pessoa e ele não dá muito conta disso às vezes. Então, acho mais fácil receber lá no consultório o paciente já, de certa forma, selecionado. Eu não sei até que ponto que a psicologia está colocando alguém para fazer alguém que é dela, o serviço dela, que tem uma formação. Quando você coloca, de dar Unimontes, eu fiquei pensando nisso. Não acho que o psicólogo tem que ficar dentro de uma sala, só avaliando o neurótico, o psicólogo, mandando para um e outro. O psicólogo manda para o psiquiatra, para o psicólogo. Acho que não é isso. O atendimento hoje vai além disso. Acho que ele encaixa muito bem dentro do programa de família. Tá? Não sei até que ponto que ele deve, para mim eu não consegui entender como que ele vai passar esse conhecimento. Não foi dito claro passar o conhecimento para um agente de saúde. Não estou questionando a capacidade do agente, não. Eu acho que são situações muito minuciosas. Fez muita diferença ouvir isso de vocês aqui para mim. Bom, eu vou falar um pouco da minha experiência, uma experiência de poucos meses, de 8, quase 9 meses. Eu sou psicóloga de Cabeira, de um especialista lá, de Cabeira. E eu recebi, como sempre recebo, né, do CRT, as reuniões de quarta, então eu saí de lá, eu passo a semana toda lá, moro lá, vim quarta-feira e volto amanhã, porque foi a primeira vez que eu vi o CRT fazendo uma palestra sobre o PSF. E como é uma coisa do meu interesse, eu vim mesmo. A nossa experiência é o seguinte, uma equipe nova, tem uma enfermeira que formou recentemente, a médica, que também é nova, tem uma pessoa nova e experiência de 1 ano, 2 de PSF. E a gente está trabalhando, como vocês falaram mesmo, essa questão de estar ganhando o próprio espaço, e a questão da equipe, como o Marcelo colocou, é fundamental. E o fato da gente até mesmo morar no mesmo lugar, os laços que circulam entre nós vão além de laços profissionais. E eu tenho certeza que, à medida que esses laços vão se estreitando, isso contribui e reflete no lado profissional. Hoje eu percebo que a gente já, como equipe, a gente evoluiu bastante, por conta da questão libidinal, né? Pegando a sua fala, a situação de acesso modifica bastante. Uma coisa que a gente começou a fazer em relação à agência de saúde, que um dia conversando com a enfermeira, que tal a gente anotar as datas de aniversário das meninas, e a gente está começando a comemorar. Uma coisa assim simples, mas que valoriza o profissional, cria aquela circulação de afeto, na qual as agências de saúde, elas podem confiar na gente, não somente como profissionais, mas também do lado pessoal. Lógico que a gente sabe manter os devidos limites, né, que a gente precisa ter, mas a gente já percebeu que
manter uma distância muito afastada, o trabalho não vai produzir. Bom, quanto à nossa atuação, a gente promoveu o primeiro encontro de saúde em Poema, com objetivo de promoção de saúde. Então, nós entramos em contato com a Secretaria de Esporte e Lazer, com o turismo, com Itaúbi, que é como se fosse SLU, o SAI, que é tipo Copasa. Eles montaram stands informativos sobre reciclagem do lixo, o melhor destino do lixo. O SAI orientou as pessoas a respeito de construção de postas ali, com toda a informação disponível para a população durante um dia. Enquanto isso, na escola municipal acontecia uma discussão com representantes da comunidade que foram escolhidos por ela, para aquele dia apenas. A gente deixou bem claro, olha, a gente quer que vocês escolham pessoas, que vocês entendam, pessoas que conhecem a realidade de vocês e que têm ideias. Não somente aquela, porque nós só tem problema, mas não tem nada para sugerir. A gente precisa de pessoas que saibam os problemas e que tenham ideias. Então, as pessoas foram um debate produtivo, algumas comunidades, né, da região perceberam, entenderam melhor a ideia do que outras. Então, a gente está promover o segundo encontro e é realmente, como a Miriam falou, para mobilizar uma comunidade é algo complicado. Tem alguns que, no início, eles têm aquele movimento, depois eles abandonam. Com pouco que você pode contar, às vezes a gente tem que colocar a mão na massa mesmo. E em relação ao papel do psicólogo específico, né? Eu falei daqui, eu faço o meu papel. É uma coisa assim que eu estou realmente procurando um lugar, porque na graduação eu não escutei falar de programa de saúde da família. Né? Eu me graduei recentemente, faz 2 anos praticamente, então havia psicologia comunitária, mas não tinha este enfoque. Então é algo que eu estou assim, estou em processo de construção e realmente a minha prática já tem sido modificada à medida que a demanda, né, vai aumentando, você vê que não é por aqui, é por ali. Então, as intervenções, no caso, assim, eu passo mais por intervenções sistêmicas, intervenções mais de orientação, de acompanhamento, de promoção mesmo de saúde. Às vezes as pessoas chegam, as pessoas não têm uma atividade na qual elas têm um prazer impressionante, principalmente a dona de casa. Se você coloca isso para a pessoa já fica assim, mobilizada, ela já para refletir na vida dela, né? Falar da importância daquilo. Isso para mim já é uma atitude preventiva, uma atitude de promoção de saúde. Uma coisa que eu tenho construído. E eu estou aqui também buscando, junto com vocês, para poder enriquecer o meu trabalho. Sobre a fala dela, alguém da mesa quer colocar alguma coisa? Cheguei tarde, então não sei se esse tipo de discussão foi colocada, mas falando sobre isso, eu acho que apesar das questões de mercado e congêneres, né, a gente tem que estar muito cuidadoso para o lugar do psicólogo nesse programa, em função da facilidade com que esses profissionais entram dentro da casa das pessoas. Né? Me chama a atenção também outro programa que é maravilhoso, Bolsa Escola, né? Que tem em Belo Horizonte, tem em Betim, mas as pessoas entram dentro da casa das pessoas. Né? As pessoas abrem o armário das pessoas. Né? Os profissionais, os estagiários de psicologia, que é um programa daqui de Belo Horizonte, Bolsa Escola, abrem o armário das pessoas. Então, acho que a gente tem que ficar muito atento, né, para que a gente não saia reivindicando determinado lugar, porque o programa de saúde da família ele sugere essa proximidade. Né? Ele é sustentado pela lógica da vigilância à saúde, que, embora seja um termo correto dentro do SUS, é um termo ambíguo, né? A vigilância da saúde. Então, eu acho que é um fio de navalha. Imagino que a angústia que você vive é porque é um fio de navalha. Você não pode nem saber como você teria que ir no consultório, numa prática convencional, e temos até mesmo um limite da relação com o paciente. Mas você não pode se envolver muito. Esse fio de navalha vou na casa, às vezes passa um atendimento, a atenção
quietinha, pensei, mas não vou falar nada não, mas tem que falar. Desse ponto de vista, eu estou pensando o seguinte, eu gostaria até de fazer uma sugestão de que a escola de saúde e o conselho, eles se aproximem para poder dar espaço para esse tipo de discussão. Porque, do ponto de vista de políticas públicas, de políticas de saúde, nós estamos frente a um momento que ele é meio perigoso e arriscado. A gente está correndo o risco de repetir erros que já aconteceram no passado em relação a outras políticas e em relação a outros modelos de atenção básica. Que foi exatamente você ir inchando as equipes até o ponto de você ter os grandes ambulatórios e precisar reverter através do PSF como uma das estratégias de reversão de um modelo anterior, que foi exatamente um modelo de incorporação de profissionais. Então, acho que é um momento muito delicado do ponto de vista de quem formula políticas, né? E do nosso ponto de vista aqui, como profissionais que estamos compondo um sistema de saúde, eu acho que é um momento que, assim, essa discussão, acho que ela é muito preocupante, porque do ponto de vista do psicólogo, é claro que o psicólogo quer entrar e quer participar, e quer ter algo a dizer nesse momento. Do ponto de vista do formulador de política, ele não pode permitir que um determinado erro que aconteceu e foi muito grave, ele se repita. Então, eu acho assim, eu gostaria até de que a gente se aproximasse mais, criando espaços de discussão do quais são as políticas de saúde, quais foram os erros, as alternativas, né? E o que significa raciocinar em termos dessa tal de promoção à saúde, que ninguém sabe direito o que é, mas que a gente sabe certamente que não é um modelo de repetição assistencial. Então, a gente tem que criar um pensamento novo, um raciocínio novo, uma lógica nova e uma nova inserção do psicólogo, que dê conta da subjetividade, que são, para dar conta da subjetividade não tem que ser um psicólogo, como bem lembrou a Rosângela, né? Então, eu queria só deixar essa proposição de que a gente se aproximasse mais. Eu lembrei de uma coisa que eu acho. Eu lembrei do projeto que a gente faz parte, né, do Região Saudável, do Município Saudável, que foi muito interessante. Em 96, quando nós iniciamos o projeto, a discussão era a saúde. Né? Vamos organizar os serviços de saúde. Nossos serviços não estão bons, vamos organizar os serviços de saúde. No finalzinho do projeto agora, nós concluímos que o grande problema, que o grande nó da questão da saúde é a educação. Entendeu? Então, eu acho assim, que de repente nós vamos discutir saúde, mas o grande problema nosso é a educação, gente. As escolas, os grandes formadores dos cidadãos que nós estamos tratando, que nós estamos cuidando. Né? Eu acho que realmente nós temos que sentar e discutir. Depois de muito tempo organizando serviço, discutindo, capacitando gestor e profissional da saúde para tratar. E aí, vamos trabalhar na educação. Quando nós chegamos na educação, é um caos de salário na educação. Não é mesmo? Todo esse problema que está saindo da saúde. Eu acho que a gente também tem que discutir essa questão do psicólogo na educação. Acho que é fundamental e importante. Básico. Por falar em básico, eu estou hoje com uma questão. Eu estou fazendo um rastreamento, um levantamento bibliográfico, por conta da dissertação, de o que veio sendo constituído como atenção primária em saúde mental nesse país ao longo dos últimos 40 anos. E aí, a gente percebe que o que se está colocando hoje é novo também a nível da política, sabe, Mariana? Porque nós estamos fazendo atenção básica, mas não é mais atenção primária, porque a gente está internando paciente com problema de alcoolismo na casa dele. Então tem uma nova ordem aí que rompe até com esse modelo de organização de serviços de saúde mental, onde o psicólogo se inseriu e está inserido no país. É claro que a gente tem que reconhecer as diversidades regionais. Por exemplo, na minha cidade não tem Espírito Santo. Nós odiamos encaminhar pacientes para internar lá, no único hospital que tem de referência. Estamos
tentando construir alguma coisa com relação à universidade. A gente optou para internar naquele hospital, que fica lá 45 dias, independente do problema. Nós vamos conversar com a família, vamos trabalhar aqui, o pessoal fazer um rodízio, nós vamos internando agora em casa. Quer dizer, é atenção básica, mas não é só atenção primária, é um novo sistema de saúde. O convite é exatamente esse, Rosana. O que eu estava pensando é a gente ver o que é repetição e o que é inovação. O que rompe, né? Como você chama? A Elaine está me pedindo para explicar o que é internação. Entre os pacotes governamentais, existe agora que é um sistema de internação domiciliar. Alguns casos, alguns problemas que são incluídos, o município faz um cadastro que inclui algumas tecnologias. Os transtornos mentais e alcoolismo podem ser internação domiciliar. O que é internação domiciliar? É identificado o problema, né, ou através da família que procura o serviço, ou através do agente comunitário, ou então aquele caso já está sendo acompanhado pela equipe, impõe-se a necessidade de uma intervenção com medicação endovenosa, um cuidado mais diferenciado, a medicação injetável. Bom, enfim, essa pessoa fica internada no próprio domicílio. Elege-se um cuidador ou um rodízio de cuidadores na família e o agente comunitário, o enfermeiro, os auxiliares, o médico, todos eles, de acordo com algumas funções, acompanham o paciente ali, na sua casa. E nós estamos experimentando isso lá em relação, a gente já tem internado casos de alcoolismo, casos de depressão, e tivemos um quadro agudo de psicose, que fere inclusive a recomendação ministerial, que a gente internou e foi bem feliz no resultado. Está sendo um problema, porque o gestor público lá é brigado com a universidade, né? Então, nós estamos cadastrando o serviço agora, mas como tem um hospital universitário, a gente está nesse momento fazendo a articulação via hospital universitário, para poder garantir, inclusive, o pagamento. Mas nós estamos numa fase de formalização do Conselho Municipal de Saúde. Primeiro, pontuar algumas coisas aqui, que acho que foram colocadas questões importantíssimas, né? A respeito do perfil do psicólogo mesmo, que psicólogo que vai ocupar esse lugar aí, como que ele vai construir, né, esse lugar. Sempre tem que ser uma construção mesmo, porque eu penso que não tem lugar pronto, não vem uma lei lá e determina que vai ter um psicólogo em determinado lugar. Através do trabalho, da construção nossa, é que a gente vai abrindo espaço, né, e vai entrando, e vai fazendo, e vai aparecendo e construindo, e abrindo, né, criando as demandas de trabalho. Né? Eu tenho uma dúvida, porque a gente, há pouco tempo no Conselho, nós estávamos fazendo um levantamento de algumas legislações sobre a questão do psicólogo, onde que ele está trabalhando, uma coisa assim, e tinha uma portaria do Ministério que falava que da equipe de atendimento domiciliar, onde o psicólogo estava inserido, né? Uma determinada portaria, e eu lembro de a gente ter visto alguma coisa assim, não sei se vocês têm notícia disso, alguém fez essa pergunta, né? Mais ou menos. Então também não sei se refere exatamente a isso, mas alguma coisa só para, de repente, alguém, né, pesquisar, e depois eu posso até estar olhando também, né, se é isso mesmo, né? E tem uma coisa que a Mariana, né, que falou da necessidade de a gente estar fazendo esses encontros, né, discutindo esses projetos, formulando, né, que as políticas somos nós, né, todos que construímos juntos. E elas surgem, né, a partir dessas discussões mesmo, das reflexões, desses encontros, né. Então o Conselho, ele está com esse objetivo, né, por isso tem as quartas aqui, que a gente está sempre discutindo, abrindo para os mais diversos, né, fazeres dentro da psicologia. Né? Quem participou da feira, né, de psicologia pode ver assim, os trabalhos, né, apresentados, como que o psicólogo não está mais tão preso à questão né, dentro das quatro paredes, está saindo, né, está sendo criativo, construindo, né, outros trabalhos.
E nós estamos aqui abertos, não esperem, né, só um convite. Venham também, ofereçam alguma coisa, né, podem trazer, tá? E nós estamos aqui para isso, né, tentando criar esse espaço para poder estar discutindo, né, e fazendo com que o psicólogo seja um profissional mais reconhecido, mais competente, né, mais qualificado, né, criativo e reconhecido pela sociedade. Né? Então, eu queria agradecer aqui os nossos convidados, né, e aos presentes aqui também, né, e compareçam sempre. Tá? Muito obrigada a todos.